Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a ciência. A nossa leitura será em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amado Pai, o Senhor dá a oportunidade da vida para nós e queremos usufruir desta bênção para falar, para olhar, para viver, para respirar, para transmitir a verdade, não importando o que os demais pensam e dizem, mas o que a revelação tem falado. Isto é o que importa para cada um de nós. Fale conosco, ó Deus, como sempre o Senhor tem a oportunidade de falar com seus filhos. Aqui estamos no seu altar para poder te ouvir mais um pouquinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Nós queremos comentar mais um pouquinho sobre o sétimo anjo e esta sétima trombeta, para que tenhamos mais um pouquinho de luz sobre o assunto, que é muito importante. O anjo gentil e a trombeta judia. Então, para a pessoa poder ver, são dois anjos, são duas trombetas, mas tem a trombeta judia e a trombeta gentia. E Deus, o que Ele está fazendo é a favor dos gentios, desde que os judeus já estão pagando o preço da rejeição à mensagem por 2000 anos. Os judeus estão lutando, perdendo, mas ultimamente eles retornaram para a sua pátria, provando que Jesus estava vindo dentro daquela geração. Talvez eu afirme uma coisa que você pode duvidar, mas Jesus veio dentro da geração e nós não vimos. Ele disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas
aconteça. E ele já havia falado dos selos, de todos os selos, e agora estava no intervalo, porque quando chegou no 6º selo, o 7º selo, ele não veio direto, mas veio primeiro a manifestação dos judeus no 6º selo, para depois vir o 7º selo, a manifestação de Deus em carne. Então, a maioria não consegue ver essa vinda, porque podemos ficar preocupados do que Jesus disse e parece que não cumpriu. Vamos tirar um pouquinho a conclusão destas coisas. Parece que não cumpriu o que ele falou, porque uma geração no tempo de Noé era 120 anos, uma geração no tempo da Babilônia era 70 anos, e uma geração no nosso tempo, o irmão Brando disse que é 40 anos. Se levar mais um pouquinho para frente, daqui a pouco não tem nem tempo mais para uma geração. As mulheres de primeiro entravam na menopausa com 45, 50 anos. Depois veio abaixando para 40, 45. Depois veio para 30. E o irmão Brana chegou a falar que no tempo dele já havia pessoas com 20 e poucos anos, mulheres com 20 e poucos anos, já na menopausa. Então, vai perdendo a força as pessoas. O físico vai perdendo a força. E assim a geração vai encurtando. Nós vemos que a geração agora está bem curta. E dentro deste período, que não passaria esta geração sem que todas estas coisas viessem a acontecer, se você começar a pensar no arrebatamento, então não cumpriu, certo? Não cumpriu, porque você está pensando numa coisa e ele não falou com respeito ao arrebatamento. Ele estava falando com respeito à sua vinda. E é nisto que as pessoas se perdem. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Já era um anúncio da vinda do Senhor. Ele estava mostrando para nós. E isto aconteceu quando? Olha para vocês verem. Tem coisas que sucederam e não completou os selos, como nós já aprendemos, o 5º selo, o 6º selo. O 6º selo, principalmente, ele tem coisas que ainda irão acontecer na grande tribulação, quando Moisés e Elias abrir aquele 6º selo para os judeus. Irão acontecer entre os judeus. Mas a parte que aconteceu dos selos entre os gentios é que nós temos que tomar para nós. O 6º selo, aquilo que aconteceu, o irmão Brana diz que são coisas espirituais. Ele diz, não são coisas naturais. O que aconteceu exatamente do 6º selo. E vamos ficar esperando aí pássaros do tamanho da cidade, que o próprio irmão Brana disse, que viram pássaros do tamanho da cidade, voando sobre a nossa cidade. Não, a questão é que é espiritual. Não é um pássaro do tamanho de Franca. É formado pela mente das pessoas. Aquilo cresce, aquilo é grande. Um mosquito vai virar um elefante. Para eles, e naquele dia, um pequeno beija-flor poderá ser um pássaro do tamanho da cidade. Porque tudo que nós estamos sofrendo através da influência da 4ª dimensão, que vocês veem que está entrando nos lares e na mente das pessoas.
a quarta dimensão. O rádio, a televisão, aqueles filmes, os filmes da Machadinha, aqueles, você sabe, aquele tipo de filme, Sexta-feira 13, aqueles filmes assombrosos, aquilo ali é exatamente o que já está entrando na mente das pessoas, que elas depois não conseguem dormir. Você não deve assistir este filme, você não vai dormir. Se o filme fosse de Deus, ele seria um calmante, mas não é. Por isso, quando você ouve a mensagem, e a mensagem te dá sono, eu sei que você pode dizer, é o diabo, mas essa mensagem ela é própria para acalmar seus nervos. Entendeu? O que na sua casa não acontece, acontece na igreja. O diabo toma parte por causa do físico, mas a unção da mensagem faz você dormir também, faz você acalmar. A mensagem não te põe louco, doidão, como dizem. Não. A mensagem modifica a sua vida, transforma. E se não me transforma, há alguma coisa errada em mim, não na mensagem. Alguma coisa errada em mim, não na Bíblia. Porque mudou o William Branham. Se a gente não tivesse tido um homem que fosse mudado, que tinha sangue de índio também, e era forte, um gênio forte, mas ele foi mudado. Ele sabia direitinho o tempo da conversão dele, quando ele encontrou com aquela mulher que chamou ele de todos os nomes, e ele ficou quietinho. Ele disse, se fosse há 2 anos atrás, seria diferente. Ele não suportaria aquilo, porque houve uma mudança. É isto que a gente procura. Deus, me ajuda, que eu tenha uma mudança. Eu não vou ser um anjinho aqui na terra, mas que eu tenho uma mensagem que me muda, eu tenho. Porque se ela não me muda deste natural, eu não poderei mudar do natural para o sobrenatural. Eu não poderei mudar do físico para o corpo glorificado. Eu não poderei. Mas eu tenho uma mensagem que ela vem me mudando. Você tem uma mensagem que vai te mudando. Então esses certos filmes que existem, e cada filme tem uma unção. Um filme de amor tem uma unção de sexo. Tem gente que só gosta de filme de amor, então só dá unção de sexo, e aquilo ali puxa para o lado do sexo, e a maioria das vezes não é o sexo com o marido e com a mulher. Aquilo ali já traz uma unção com a artista, com a atriz ou com o artista. É uma unção que desce sobre as pessoas ao ver tais filmes, porque aquilo está ali trabalhando. Há um espírito trabalhando naquelas horas. Há um espírito de agitação nos filmes agitados, e que daqui a pouco as pessoas estão dando murro uma na outra, dando tapa uma na outra, e não sabem que elas saíram de um local que viram um filme e estão dando uns tapas porque receberam unção. As crianças estão pulando da janela e se espatifando lá embaixo, é porque viram um filme. Então elas pulam lá de cima achando que elas são o super-homem. Vocês têm que fazer eu lembrar que não é que eu nunca vi isso daí, eu vejo isso daí também, certo? Então eu aprendo com essas coisas, mas daqui a pouco começa a voar e se espatifa. Por quê? Exatamente porque tomou um espírito daquele. E se você ver revistas pornográficas, você vai tomar o espírito daquela pornografia, vai tomar aquele espírito, e não vai ser fácil de saciar. É o espírito da pornografia, e você vai querer sempre ter aquilo, sempre ver aquilo. E assim são as coisas erradas, os espíritos errados que as pessoas recebem. Irmãos, e num culto nós devemos chamar a atenção do Espírito Santo, ao ponto dele ser derramado e penetrar nas pessoas, que ao ouvir um culto saiam daqui com o culto na vida. Elas saem daqui e vão para casa com a mensagem na vida. Aquilo muda as pessoas, aquilo enche as pessoas de satisfação, de alegria, de segurança. Porque nós estamos num ambiente onde nós vemos boas coisas, onde ouvimos
boas coisas, onde olhamos para irmãos, admiramos um ao outro, não olhamos para criticar, como o irmão está dizendo, nem do pescoço curto e nem do pescoço longo, não é? Que qualquer um de nós caímos numa dessa daí também, não é? Mas não é questão disso. Nós estamos aqui, o quê? Vendo o efeito que causa a palavra e que muda a gente. A palavra te muda, a palavra me muda. Agora a palavra só muda a gente quando essa palavra ela vem em espírito e encarna em você. Você precisa ser a encarnação desta palavra. Ela desce e encarna em você. Amém? Então vamos aqui voltar, porque senão eu não falo o que eu estou pensando em falar. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passará esta geração. Irmãos, se vocês prosseguirem a leitura aqui, vocês vão ver que geração que não passaria. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ele estava falando da sua vinda do Filho do Homem, que não passaria, e não passou mesmo. Essa geração começou em 46, 48, irmão Branham diz que até 77 Jesus vinha, e ele veio em 63. Vocês veem como que as coisas são simples. Elas são simples, porque a sequência da leitura está dando aqui, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É o que ele está dizendo, que aquele dia e hora ninguém sabia, e que não passaria aquela geração sem que todas estas coisas viessem a cumprimento. Isso cumpriu e nem eu fiquei sabendo. Hoje que eu estou sabendo, cumpriu e nós não sabíamos. O próprio profeta cumpriu com ele, e ele chegou ao ponto de dizer, 3 anos depois, eu não sabia disso até anteontem, até a semana passada. Eu não sabia, já havia cumprido, e eu não sabia que estas coisas tinham acontecido, e essa geração não passou. O que mais me alegra é ver o cumprimento da Escritura. Eu já pensei muito nisso daqui, eu já pensei da geração ser até de 70 anos dessa vez. Eu pensei por quê? Porque eu não via esse cumprimento, eu não via Cristo vir como Filho do Homem. Ele não estava falando de rapto, ele estava falando de encarnação, ele estava falando de manifestação. E nós não podíamos ver isso naquele dia. A coisa aconteceu nos dias do irmão Branham, ele não podia ver. O 7º selo abriu com o irmão Branham não podia ver. Ele mesmo disse, não foi aberto. Mas foi ele mesmo quem pregou o 3º selo 26 e 27, que quando está abrindo um selo, o povo não sabe. Nem Paulo sabia que o 1º selo estava sendo aberto naqueles dias. Então o 7º selo era um mistério, na verdade. Quando o irmão Branham viu isso, foi lá em 64, 65, que ele foi ver. Aí ele pregou festa das trombetas e pregou também com a atração sobre a montanha. Por quê? Aquele dia e hora ninguém sabe. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não passará a geração de 40 anos, de 48 a 88. Não passou. E eu estava fazendo uma geração até de 70, para ver se dava mais ou menos agora no rapto. Mas não quer dizer rapto, não. Ele estava falando da sua vinda, não do rapto. Ele não está falando de rapto, ele está falando da manifestação do Filho do Homem, que seria idêntico aos dias de Noé. Então ele já foi, eu não sabia. Jesus já veio e eu não soube. Alguém diz, oh, ele veio e você ficou. Por certo que eu fiquei. Não é rapto, é vinda. Para o rapto nós estamos preparando com a mensagem desse mensageiro da segunda vinda. Se você não tem nenhum mensageiro da segunda vinda, você não vai no rapto. Porque o que te leva no arrebatamento é a mensagem do mensageiro da segunda vinda. E a segunda vinda foi Deus vindo num homem. Então quando a gente vê essas coisas,
E aí dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Irmãos, já aconteceu. É isso daí, dois estarão numa cama. Olha aí, o marido crendo e a mulher crendo, o marido não. Já foi arrebatado um do outro. Dali, nessa vinda, já aconteceu. Agora só falta o rapto para o céu, porque essa daqui já deu. Essa vinda já deu. Amém. Já de deixar colega. Não fica amarrado em colegas, não fica amarrado em ministros, não fica amarrado em companheirismo, não fica amarrado um no outro, não fica amarrado marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos. Ele diz: agora vocês endoidou mesmo. Mas essa é a verdade, nada pode nos amarrar. Eu sou livre. E se eu sou livre, você tem que ser livre. E se eu sou livre, eu não tenho mulher para me amarrar, eu não tenho filhos para me amarrar, eu não tenho pais para me amarrar, eu não tenho ministro para me amarrar. Eu sou livre. Aleluia. Se você ainda tem alguém que te amarra, você não é livre. Se o sétimo selo não foi aberto, nenhum selo foi, porque é o sétimo que abre o primeiro. Eu não sabia disso, mas é o sétimo que abre o primeiro, porque o sétimo é o William Branham, é ele que abre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É o sétimo que abre o primeiro. E é por isso que o Cordeiro sai do trono no sétimo selo, no último selo, porque é ali que ele sai para poder revelar o primeiro selo. Ele sai aqui nos dias de William Branham, não nos dias do primeiro selo de Paulo, mas nos dias de William Branham, quando o sétimo selo abriu o primeiro, revelou o primeiro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, coisas que já aconteceram e ficamos aí: meu Deus, não cumpriu sua palavra. Ele diz que você está atrasado. Eu já vim. O que você está esperando já passou. O que você pensa agora em rápido, não, isso aí agora vai vir. Mas o que você estava pensando já passou. Minha segunda vinda era como o filho do homem, é como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Assim será os dias do filho do homem. E ele cumpriu. Ele não veio no ar para nos arrebatar como filho do homem. Como filho do homem, ele estava na terra. Filho do homem é Deus em carne, filho do homem é Deus no profeta. Quando ele vier nos ares para nos arrebatar, não é mais filho do homem. Ele já venceu o ministério de filho do homem na terra. Esse ministério do filho do homem te prepara para subir com o filho de Deus. Por isso você nunca podia crer que o William Branham fosse Jesus Cristo, porque o que vai te arrebatar não é o William Branham, é o filho de Deus. Não é o filho do homem, é o filho de Deus. Ele virá e nos tomará nos ares. Amém. Aleluia. 144 da festa das trombetas. Só uma partícula aqui, ó, o início. Observe: aprontando o povo, quão perfeito então é a sétima trombeta e o sétimo selo. Sétima trombeta e o sétimo selo. Eu quero que vocês entendam que o irmão Branham está falando aqui da sétima trombeta judia e do sétimo selo com os gentios. Quão perfeito então é a sétima trombeta e o sétimo selo. E aí ele vai dar a descrição aqui direitinho, o que acontece no período da sétima trombeta, que será para os judeus. É bom sempre as pessoas, a gente conversa com alguns através da internet, e a gente vai apanhando uma experiência que eles fazem perguntas, e aquilo te põe no aperto, e você vai na mensagem, diz: agora eu tenho resposta para isso daqui, eu tenho resposta. Então eu disse para um irmão: olha, a sétima trombeta é Moisés e Elias. E deixei quieto. Aí ele me manda de volta e diz: muito bem, eu creio piamente na mensagem do irmão Branham, que o irmão Branham, a mensagem dele é que prepara para o arrebatamento e não tem outra. Eu creio, mas lá diz que é a sétima trombeta. E o irmão diz que são dois homens. Como pode ser dois homens
uma trombeta. E na hora? Para você encontrar aquilo logo na hora. Fala, meu Deus, agora sim. Mas eu creio nisto. Eu creio nessa verdade. 232, a festa das trombetas. E quando o profeta fala, qualquer um cala a boca. Irmão, seja grilo de qualquer denominação, girafa de qualquer denominação, morcego, seja o que for, de qualquer denominação, até dentro da mensagem. O profeta falou, olha, se você não cala, você é muito ruim. Porque lá no mato, quando o leão fala, todos os demais calam. E nesse tempo final, o leão, Jesus Cristo, falou no homem chamado William Branham. E quando essa mensagem soa, é a trombeta nossa. É o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. E quando ele fala para mim, todo grilo cala a boca. Eu durmo em paz. Com essa mensagem aqui eu fico sossegado. Eu estou descansado. Então eu respondi ele logo, mandei outro e-mail para ele. 232, a festa das trombetas. E os judeus são chamados através do mistério da 7ª trombeta. A 7ª trombeta para os judeus é um mistério, assim como o 7º selo para nós é um mistério. A 7ª trombeta para os judeus, que mistério que é? Que são os 2 profetas. Aquela 7ª trombeta são os 2 profetas. Mas logo me veio esta escritura para poder ajudar meu irmão lá, para que ele pudesse entender também, em São Mateus capítulo 24, onde a gente está sendo ajudado e ajudando os outros, e os outros não sabem que a gente está sendo ajudado, né? Você está sendo ajudado e ajudando as pessoas. Aleluia. Capítulo 24 de Mateus, verso 31. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, não de trombetas. Então aquilo concluiu o assunto. Por quê? Porque a trombeta de Moisés e de Elias é a trombeta, não são as trombetas, porque a mensagem é uma só. É a trombeta, mas estão 2 profetas com uma trombeta. Nunca houve isso na terra. Se nunca houve, está na Bíblia, eu creio que é uma exceção de Deus. Porque por nunca ter havido desta forma, o próprio irmão Branham diz, Deus nunca usou 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Mas logo ele vem e diz, quando Deus manda Moisés e Elias, são 2 profetas maiores, e eles abrirão o 6º selo. Então é uma exceção. Se está na Bíblia, eu vou crer. Se Deus sempre usou um só, eu creio. Mas se agora, para chamar os 144 mil, Deus usa 2, eu creio também. Mas está na Bíblia. Quando eu vi isso aqui, me foi mostrado assim, o versículo na Bíblia, e ele enviará os seus anjos. Aí você vai no 6º selo, o irmão Branham diz, é 2 e não um só. 2 anjos que ele está enviando, e esses 2 trazendo uma trombeta, tendo a voz de trombeta, certo? Eu creio que isso daqui seria o suficiente para cada um. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, falando dos judeus, porque isso aqui é judeus, não é conosco mais. Conosco, o que é o 148, final de 148, festa das trombetas, no final. E eu lhe mostrarei esta trombeta aqui, esta última trombeta. O que acontece? Aí estão eles. Estas trombetas foram soltas para os judeus. Não vê você? Não sobre os gentios. As trombetas foram sobre os judeus. E as trombetas você sabe que foram aquelas que soaram no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. São os 4 anjos desta 6ª trombeta. E soou exatamente ali no 6º selo, um pouquinho antes do 7º selo abrir a vinda do Senhor.
Aqui é o que ele diz aqui. Aquele sétimo selo não tinha sido aberto ainda. Você sabe, esta é a sua vinda. Quando não tinha sido aberto? O parágrafo antes 158, ele está falando dos 200 milhões de demônios. Que o sétimo selo não tinha sido aberto ainda, porque ali tinha que cumprir primeiro aqueles 200 milhões de demônios, que é da sexta trombeta, que estava soando na sexta trombeta, cumprimento do quinto e sexto selo, para que pudesse então abrir o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Quando a vinda do Senhor veio, como filho do homem, não como rapto, como filho do homem, quando ele veio comissionando o ministério do irmão Brana, em 28 de fevereiro de 1963, aquilo foi uma comissão, não foi a revelação. Todos nós sabemos. O irmão Brana não desceu daquela pirâmide de anjos, que ele estava lá dentro da pirâmide. Ele disse que estava lá dentro, que aqueles 7 anjos levaram ele para dentro da pirâmide, onde eles haviam formado a pirâmide. O irmão Brana estava lá dentro. Mas quando ele desceu de lá, ele não desceu já com a revelação dos 7 selos, mas com a comissão. Logo, em 17 de março, ele começou a revelação daquilo que ele tinha como comissão ali no Monte Pôr do Sol. Amém? Isso daqui para nós deve ser muito importante. Que o irmão Brana ensina aqui, ó, não sobre os gentios. Os gentios, aqueles selos são abertos e selados, o tempo terminou e a igreja foi chamada. A igreja foi chamada, não é rapto também não. Ela foi chamada para poder ver o ministério do Filho do Homem na terra. Ela foi chamada primeiro. Esse chamamento dá para você ver o ministério que te prepara para o arrebatamento. Não é aquele chamamento, ela foi chamada, quer dizer, foi raptada. Não, o tempo terminou e a igreja foi chamada. Quer dizer, o tempo terminou porque é o tempo dos gentios. Termina porque tem que terminar o tempo dos gentios para manifestar o ministério do Filho do Homem, que é o ministério do entre-meio. Ele não pode ser no período do Espírito Santo e não pode ser no período do reino. Ele está no entre-meio, o reino e o período da intercessão. Ele está no entre-meio. Isso é a manifestação do ministério do Filho do Homem. Amém? Então, para a igreja, diz que aqueles selos são abertos e selados. O tempo terminou e a igreja foi chamada. Quer dizer, se você faz parte dessa igreja, agora você já foi chamado. O povo fica preocupado conosco e eles pensam, porque o diabo faz eles pensarem para eles poderem se esquivar. Eles pensam que é doutrina nossa e eles não veem que é doutrina do profeta. Eles não veem que é exatamente a mensagem do sétimo anjo. Eles não conseguem e nem conseguirão ver isso, viu? Não adianta nem lutar com eles, porque eles não vão conseguir. 169, o final do 169 é o que eu quero também ler para vocês, porque estamos aqui vendo este sétimo anjo, sétimo selo, e logo você vê sétima trombeta gentia. As trombetas gentias são 7 mensageiros, são trombetas gentias. As trombetas judias, que Deus manifesta, as trombetas judias, ele não vem dentro dos gentios. É coisa que tem cumprido no período dos judeus, porque era um castigo que eles precisavam desde quando eles pediram: caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. Então o irmão Brana diz que sobre nós, que foi os judeus lá do princípio, caiu no ano 70 com o general Tito. Mas sobre nossos filhos foi agora, em 1940 a 1945, aquela perseguição que houve, exatamente, de Hitler contra os judeus, para que eles pagassem pelo que eles pediram lá atrás. Deus não esquece. É outra mensagem que o profeta disse que dava para pregar. Deus não esquece. Qualquer hora eu prego isso. Deus não esquece. Ele não esquece de suas bênçãos, mas ele não esquece também quando ele diz algo e que você pede por algo, ele não esquece. Talvez você morre e pensa: mas eu pedi, não recebi, estou quase indo embora e não recebi o que eu pedi. Pode ir embora sossegado, que você vai receber, a sua família vai receber. Quando você pediu aquilo, vai crendo que você recebeu. Vai crendo que você recebeu. Então a sua família obterá aquilo. Irmão Brana orava por José, e o José converteu depois que o irmão Brana foi embora.
Irmão Branham orava por ele. Todos nós oramos pelos filhos. E nós não sabemos o que pode acontecer. Mas todos nós estamos pedindo por irmãos. Quem sabe, passa anos, mas chega o tempo. Então eu só queria confirmar vocês que não passou a geração que Jesus falou. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, sem que venha a manifestação do Filho do Homem, sem que venha primeiro a perseguição dos judeus, a abertura daqueles selos do lado espiritual que vem sobre os gentios. Os selos é para nós, os gentios, para a igreja. Os selos é conosco, as trombetas são para os judeus. E quando abriu aquela trombeta, a sexta trombeta do capítulo 9 de Apocalipse, quando abriu aquela sexta trombeta, foi exatamente aquela perseguição que houve sobre os judeus, para que eles pudessem pagar pelo que eles pediram. E lá atrás, os seus pais pediram, e os filhos aqui vieram receber depois de 2000 anos. Meu Deus, deixa eu ver aqui mais um pedacinho, porque a noiva, com quem você anda? Eu estava pensando nisso daqui, que tem hora que não pode andar. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? Se não está de comum acordo, como pode andar junto? Não tem jeito de andar junto. Você vai um pouquinho, peleja com a pessoa, não tem jeito, fala: não posso andar com você. Você não muda de vida, você não muda de fé, como é que eu vou andar com você? Queria tanto de andar com você, eu queria prosapiar com você, comer com você, estar sempre com você. Você é meu amigo, onde você fosse eu queria ir. Você é meu colega ministerial, onde você for, você crê no profeta, onde você for eu queria ir também. Mas chega ali, só há problema, só há discussão, você não crê no que o mensageiro diz. Então não tem jeito de andar dois juntos se não estiver de comum acordo. Irmãos, quem crê na Santíssima Trindade tem que andar com o trinitariano. Quem crê na unicidade tem que andar com os unicistas. Quem crê no William Branham, primeira e segunda etapa, tem que andar com eles. E quem crê na terceira etapa tem que andar com essa terceira etapa. Não tem jeito de você misturar coisa. Eu queria andar com eles. Deus sabe que eu queria. Mas não consigo, porque não tem jeito. Eles estão dizendo para parar de pregar essas coisas. Então eu não posso andar com eles, eu tenho que pregar essas coisas e andar sozinho. Você tem que pregar essas coisas e andar sozinho, viver essas coisas e viver sozinho. Eu quero saber do meu pastor no meio de muitos pastores. Esqueça disso. Deus nunca usou um grupo de homens, diz o William Branham, e eu creio no William Branham. Deus nunca usou, porque quanto há muita cabeça, ele diz, tem muitos pensamentos, e nenhum enquadra um com o outro. Aí Deus tem que chamar um homem, tirar ele fora de si e botar ele no caminho. Deus tem que fazer isso. Ele fez com Noé, chamou Noé e esqueceu os outros tudo para trás. Ele falou: mata o resto do afogado. Como podem dois andarem juntos a não ser que estejam de acordo? Eles não podem. Jesus disse que não podem. E como pode uma igreja metodista, batista andarem juntas? Como pode a igreja de Cristo andar com os pentecostais? Com os presbiterianos, melhor? Como pode os católicos andarem com os protestantes? Como pode os pentecostais, os protestantes andarem com os pentecostais? Como podem? Porém a noiva pode andar com a palavra. Gente, o que nos importa é isso. O que nos interessa é andar com a palavra do jeito que ela é. Se você andar com o Cordeiro no trono, você anda com Apocalipse 5, o livro cerrado. Mas se você andar com o Cordeiro fora do trono, você anda com o capítulo 10, com o livro aberto. Certo? Se você anda com o capítulo 5 de Apocalipse, você anda sem poder olhar para o livro, porque ele é um mistério, e você não sabe nada se o Cordeiro saiu, se não saiu. Eu acho que você não sabe nem se ele esteve lá, porque não pode olhar nem para o livro. Agora, se você crê e vê que ele saiu do trono para poder revelar, e ele saiu do trono aqui agora, na sétima era, no sétimo selo, quando já havia cumprido os outros, ele saiu no sétimo. É por isso que era nos dias da voz do sétimo, o sétimo que tinha que revelar, desde o primeiro até o sétimo. O sexto
ele parou ali e diz: olha, o sétimo não nos foi aberto, porque não foi permitida a sua abertura. E aí as pessoas param tudo ali e dizem: foi irmão Brana que falou. Mas eles esquecem de ver que o irmão Brana diz que quando o selo está sendo aberto, que o povo, do dia que o selo está sendo aberto, o povo não sabe. Que nem o mensageiro daquele dia. Você acha que Lutero soube que estava sendo aberto naqueles dias o selo? Ele não soube. Lutero não soube que o terceiro selo estava sendo aberto. Columba não soube que o segundo selo estava sendo aberto na sua era. Paulo, João não souberam que os selos estavam sendo abertos na sua era, porque não podiam saber. É assim diz o Senhor: mas nos dias da voz do sétimo anjo. Laodiceia não soube que o quarto selo foi aberto nos seus dias, ao ponto da águia, daquele mensageiro, a era de Laodiceia, William Marion Branham, falar para nós até o nome desse indivíduo que está sobre esse cavalo amarelo. Ele veio sem nome desde o primeiro, mas quando chegou no quarto, a águia deu uma olhada para ele: você não me engana. O leão não falou nada, o boi não falou nada, o homem não falou nada, mas eu não consigo ficar sem falar, eu sou a águia. A águia olhou e disse: o seu nome é morte. O seu nome é morte. Agora, vai cumprir o quarto selo, o total do quarto selo, quando nós formos arrebatados. Aí que cumprirá o final do quarto selo, quando nós formos arrebatados. E o sétimo selo termina quando nós formos arrebatados. Ali termina o sétimo selo. Isso daqui sempre tem que ficar falando. É 238, irmão? 232, né? É 232. 232, a festa das trombetas. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada àquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Enquanto nós estivermos na terra, ainda tem mistério do sétimo selo. Eu sou o mistério do sétimo selo hoje. William Branham foi o mistério do sétimo selo no seu dia. Hoje a igreja, esposa de Cristo, é o mistério do sétimo selo. É o silêncio que eles não entendem. É o mistério. Porque é Deus cumprindo sua palavra na hora que você vive. Mas a igreja sábia, a esposa de Cristo, ela sabe: eu sei o que está acontecendo. É como aquele menininho Rony, sobre casamento e divórcio, quando o irmão Branham chegou até no posto e foi pôr gasolina, o Rony chegou para ele e disse: era você que estava lá em cima, não é, irmão Branham? Ele sabia, Rony sabia, era você que estava lá em cima. Quando estava aquela coluna de fogo, cor âmbar, subindo e descendo, o menino falou para o povo no posto: diz aqui lá, sabe o que é? É Deus falando com o irmão Branham. E quando o irmão Branham passou por lá e disse: irmão Branham, Deus estava falando com você lá, né? Foi simples para o menino. Isso daqui é para o revelado, é para a esposa. Esse segredo é revelado só para a esposa. Os demais ficam só cogitando, mas a esposa sabe o que ele é. Os demais não sabem. Amém. É muita coisa que a gente quer juntar, mas a gente não dá conta, não é? 229, acho que eu já li. Creio que eu já li aqui 229. Que já estou no final aqui, não está tendo jeito mais também. O tempo já está esgotado. Não li ainda não. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há um profeta que aparece diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina original pentecostal. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. A sexta trombeta foi nos dias de Hitler. A sétima trombeta será na tribulação. Entre a sexta trombeta está no capítulo 9 de Apocalipse, verso 13 em diante ali, né? 9 de Apocalipse. A sétima trombeta está em Apocalipse 11, verso 15. Entre, quer dizer, no meio, capítulo 9, capítulo 11. Então, qual é o capítulo do meio? 10. No meio tem um profeta, diz o profeta aqui, ó. Há um profeta que aparece diante dos gentios, que foi o próprio irmão Branham. Diz: há um profeta que aparece para o povo. Um profeta que aparece diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina original. Amém. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui. 231, Cristo manifestado
em carne, é o que eu não li aqui para vocês, que é muito importante isso daqui para mim terminar. Pois é Cristo manifestado em nosso meio. Olha bem isso daqui, irmãos. É Cristo manifestado em nosso meio. Jesus no meio de todos nós, manifestado na pureza da sua palavra, fazendo-a conhecida. Se isto é aquilo, isso não é apenas inventado, amigos, isto é o assim diz o Senhor. É Jesus no meio de todos nós. Deus estava em carne. Você vai em Provando Sua Palavra 236, ele diz que é o Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana e fará o casamento do crente com a palavra. Amém. Bom, os parágrafos estão aí todos para vocês, e a gente já está no final aqui, né? O sétimo anjo chama a noiva, 237, para mim encerrar aqui, ó. Em Apocalipse 11 diz: seu ministério será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora de suas tradições judaicas, que é o capítulo 11 de Apocalipse. Moisés e Elias, que é a trombeta, e é a sétima trombeta, e que está ligado com Mateus 24, 31, ligado a Apocalipse 11, 15, a sétima trombeta. Ele vem para chamar Israel para fora de suas tradições judaicas, que eles ainda estão oferecendo bode, cordeiro. E aí Moisés e Elias chegam e dizem: ó, para com tudo, não existe daí mais. Nós vamos sair fora dessas tradições. Oh, mas estamos obedecendo Moisés. Aí Moisés está lá: como vocês estão obedecendo Moisés? Eu sou Moisés. E aí? É o ministério de Moisés que vai estar na hora. Vocês falharam, seus pais falharam lá atrás, e eu estou aqui para avisar vocês que agora eu estou tirando vocês fora dessas tradições, exatamente como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora das tradições pentecostais. Tem gente hoje dentro da mensagem trazendo as tradições pentecostais para dentro da mensagem agora. Barulho, grito, pulo, e diz: gritem! Tudo que o sétimo anjo veio tirar nós de lá, eles estão levando o povo para lá outra vez. É isso que tem acontecido. Lutero tirou o povo da católica, e agora, através dos pentecostais, vem uma mensagem para levar tudo para lá outra vez, através do Papa. Leva tudo de volta outra vez. E eles aceitam. Deus mandou um profeta, o sétimo anjo, para nos tirar das tradições pentecostais. Nós cremos em cura divina, não podemos ficar sem crer. Ore pelos enfermos e creia, não que você vai ser curado, creia, já fui curado. Creio em língua estranha, profecias, muito mais se eu crer tem profeta, quanto mais língua estranha, rapaz. Se eu creio em profeta, não com dom carismático, casamenteiros dentro da igreja. Não, com aquele que tem o assim diz o Senhor, com aquele que é um profeta vidente, escriturístico, Apocalipse 10, verso de 1 a 7, ele viria para revelar a palavra, abrir, e ele é este selo. Eu só não li este parágrafo aqui, mas ele diz, o próprio Mombrana mostra aqui, que ele é este selo, este sétimo anjo. Ele é este selo. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Como é que tem o oitavo? Se é o sétimo que é o mensageiro do sétimo selo, 229, a festa das trombetas. Amém? Apocalipse 10 era o sétimo selo, porque Apocalipse 10 é o mistério dos 7 trovões, e é o sétimo selo. E se você quiser saber os mistérios de toda a Bíblia, é o ministério do sétimo anjo. Creia nele, e você já fica inteirado que não passou esta geração e que já cumpriu estas coisas. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós, pela sua palavra, pelo alimento de cada dia que o Senhor dá para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.